Fala, gente, tudo certo com vocês aqui? Eu vim hoje trazer um conteúdo um pouco diferente. Muitos de vocês já me conhecem como um profissional de muito sucesso na indústria fitness, hoje um empresário em algumas outras áreas que não são fitness. Nós temos negócios hoje no vestuário esportivo, tenho negócios na indústria de suplementos, tenho negócios corporativos de educação corporativa, ensinando outros empresários a ter sucesso, a percorrer uma jornada como eu percorri. Mas você deve estar se perguntando aí, da onde veio o Thiago? Que locais ele trabalhou? Qual foi lá o primeiro emprego dele? Então esse vídeo aí é para desmistificar, para eu compartilhar com você aí os locais que me forjaram, os locais que ajudou a fazer quem eu sou hoje, o que eu aprendi em cada um deles, e eu tenho certeza que cada um desses locais me marcou, como se fosse uma tatuagem no meu corpo aí, e essas marcações, elas me deram direcionamento, elas me ensinaram, elas me ajudaram a incorporar habilidades, me ajudaram a incorporar rotinas, disciplinas que hoje são extremamente valiosas para tudo que eu tenho na minha vida profissional. Imagina o cinto do Batman. Sabe o Batman, aquele super-herói que tem um cinto? O cinto dele tem um monte de coisa, né? Tem uma algema, tem uma bomba, tem aí uma estrela, tem um morcego, tem uma arma, tem um monte de coisas que o Batman usa nesse cinto dele. Os nossos trabalhos são dessa maneira também. Cada um deles adiciona uma habilidade na sua vida. Cada um deles ajuda você a adquirir alguma coisa. Cada um deles pode também ensinar o que você não quer fazer na vida. Teve trabalhos que eu trabalhei que foi para isso, para ter certeza que eu não quero nunca mais voltar lá ou fazer aquela atividade. Mas faz parte do aprendizado. Então, o meu primeiro trabalho entre Brasil e Estados Unidos, vou contar essa jornada para vocês aí, foi na Companhia Brasileira de Distribuição. Que negócio é esse? Companhia Brasileira de Distribuição? Eu vou te falar o nome desse negócio aí. É Grupo Pão de Açúcar. É isso mesmo, Pão de Açúcar, que hoje faz parte do Grupo Carrefour. Mas o meu primeiro emprego lá, eu tinha 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, eu empacotava as compras. Então foi meu primeiro emprego, carteira registrada, super contente, feliz. Foi esse emprego que me permitiu sair da rede pública de ensino e pagar um colégio particular. Então, nesse primeiro emprego aí, o que eu fazia basicamente? Eu começava a trabalhar às 10 horas da manhã, esse é o meu turno, até às 16. Eram 6 horas corridas aí esse trabalho. O qual eu chegava meia hora antes, colocava meu uniforme, passava o gel no cabelo, quando ainda tinha cabelo, né? Hoje os cabelos se foram aí, mas boas histórias ficaram. E as pessoas faziam compras, senhorinhas, homens, mulheres, iam até o caixa, passavam, eu ajudava a acomodar as compras delas numa sacola ou numa caixa, e eu sempre oferecia, eu posso te ajudar até o carro? A cada 10 pessoas que eu oferecia, 9 me permitiam levar a compra até o carro delas, que era no estacionamento. E dessas 9, 6 me davam uma gorjeta, me davam uma caixinha, me davam algum dinheiro. Algumas moedinhas, algumas notas pequenas, algumas vezes umas notas até maiores aí, dependendo do tamanho da compra, do momento do ano. Então, nesse trabalho aí, eu aprendi sobre o valor do dinheiro, que de pouco em pouco pode se virar muito. Então imagina, a gente está falando aí nos anos aí de 1900, talvez 98, 97, por aí, somando a quantidade de gorjetas que eu ganhava, dava até R$35 por dia. Até R$35 por dia. Somando todas aquelas gorjetas durante o mês inteiro, dava mais ou menos R$900. E sabe quanto era meu salário fixo na carteira? Era um salário mínimo, R$180. Então eu recebi aí quase 7 vezes mais o meu salário com aquelas pequenas gorjetas que eu recebia durante o mês inteiro, durante todos os dias que eu trabalhava. Então eu aprendi ali que não é somente um bom salário, um grande salário, que pode trazer um grande resultado. Eu aprendi que de pouco em pouco a gente pode chegar muito longe, o que precisa ter foco no dia a dia, em fazer o que tem que ser feito. E ali também, as pessoas que eu servia eram muito ricas. Eram pessoas assim muito bem-sucedidas, de carros importados. Então ali eu comecei a ter vontade de ter uma vida melhor, por estar sendo influenciado por aquelas pessoas. Então o maior aprendizado do Pão de Açúcar para mim foi o valor do dinheiro
e a influência de pessoas que estão em outro nível da vida financeira, da vida comercial, da vida de posses mesmo, me estimulou a querer uma vida melhor. Então, obrigado, Abílio Diniz, obrigado, Grupo Pão de Açúcar, por ter me dado meu primeiro emprego. Depois disso, gente, eu trabalhei numa empresa que essa aí, eu não vou falar o nome dela, tá? Mas era uma empresa que eu era estagiário e eu fazia peças de informática. Eu não quero trabalhar lá, nunca mais. Porque era uma empresa que não podia falar, não podia conversar, não me estimulava, eu não tinha ali nenhum tipo de incentivo para querer ser um colaborador melhor. Era uma linha de produção. Então eu tinha que produzir umas peças ali para o computador, eram umas peças chamadas toroide, é como se fosse algo redondinho assim, você passa um fio de cobre e ali dependendo da peça, do fio, para onde ia, ser parte de um transformador, algo do tipo, tinha a intensidade e a densidade do material. E eu trabalhei nessa empresa por 1 ano. Ali, com certeza, me trouxe a disciplina, nunca perdi um dia de trabalho, não entrava cedo, saía tarde, era uma linha de produção. Foi um bom estágio na área administrativa. Ali eu já estava estudando administração, mas eu aprendi que não era para mim. Nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de criatividade, nenhum tipo ali de desafio, de inspiração. Então, ali, o que eu absorvi desse local foi disciplina. Disciplina de ficar 1 ano num contrato, porque eu tenho dificuldade de desistir das coisas. Hoje eu aprendi que algumas vezes desistir faz parte do jogo, você precisa analisar até quando vale a pena continuar num projeto, mas naquele momento, como eu assinei, coloquei meu nome no papel, eu não queria abandonar, eu queria continuar. Então, porque eu quis continuar ali, eu paguei um preço muito alto, eu me limitei muito sobre muitas coisas da vida, mas me trouxe essa disciplina, me trouxe esse comprometimento ali e me trouxe também a certeza que aquele não era o tipo de trabalho que eu queria para minha vida. Depois disso, eu já estava na faculdade de educação física, eu já estava estudando ali um curso superior. Aí ficou legal, porque eu comecei a trabalhar em locais que eu tinha vontade de trabalhar. Então eu fui estagiário em academias, fazendo avaliação física, eu fui estagiário em academias dando aula de musculação, dando aulas de ginástica multidisciplinar, aulas de spinning, aulas ali com pessoas que queriam aí treinar o abdômen, treinar os glúteos, queria ali um resultado específico num grupo coletivo de mulheres, de homens, aulas de alongamento. Então, eu vivi tudo que você pode imaginar na indústria fitness, inclusive professor de natação para bebê. Olha que legal! E na educação física, por passar por tantas áreas, eu percebi que de todas elas, a que eu mais gostava era de um treinamento personalizado, algo com apenas uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque você tinha uma pessoa que estava investindo mais e ela também tinha vontade de ter mais resultado, porque ela estava colocando mais grana na mesa, né? E por causa dessa grana que ela investia, ela era mais disciplinada. Então, normalmente você tem um cliente mais comprometido que tem um resultado melhor. Eu gosto muito de resultado. E a segunda coisa é que pagava bem. Imagina, de 2005 a 2009, eu dei aula em grandes academias de São Paulo, em condomínios de luxo, em casas assim maravilhosas, e chegou momentos que eu recebi até em dólar. Imagina, em 2006, 2007, receber $100 por hora. Que dinheirão que era isso. Eu tinha um casal que treinava comigo na região do Morumbi, em São Paulo, eles treinavam 5 da manhã. E em algum momento eles falaram: Thiago, vamos ter que treinar ainda mais cedo. Eu coloquei um valor lá em cima para eu não ir nessa aula. E eles falaram: não tem problema, a gente paga. Falei: caramba, vou ter que ir lá receber essa grana. E eu dormia super pouco, mas um casal super especial, gosto demais dessa galera aí que eu tive a chance de servir, de atender. E o que eu aprendi no personal trainer, nesse business de cuidar de pessoas personalizadas? Eu aprendi que pode-se ganhar muito bem, eu aprendi que pode-se entregar um resultado muito bom quando existe um comprometimento das 2 partes, do profissional que entrega o serviço e da pessoa que contrata o serviço. Eu aprendi também coisas muito legais. Meus alunos eram grandes empresários, grandes executivos, então me ensinavam de tudo. Eu tive alunos que eram donos de empresas de informática, eu tive alunos diretores de banco financeiro, eu tive alunos que eram chefe de cozinha, eu tive alunos que eram donos de negócios, de carro, de moto. Então eu aprendi tanta coisa. Essa variedade de pessoas era uma troca muito rica. Então eu gostei de trabalhar com elas, eu gostei de aprender muito com elas, eu gostei de ganhar dinheiro junto com elas, de ajudar elas a chegarem nos seus objetivos. Então
essa diversidade foi muito boa. Essa troca de cultura e de experiências somou muito para mim como personal trainer e me serviu para descobrir uma coisa. Mas eu não vou falar disso agora. Fica até o final que eu conto. Aguenta aí que eu tenho no final algo muito especial para você. Depois de fazer essa jornada no Brasil como personal trainer, eu tive a chance de ir no Rio de Janeiro participar de um curso de um tal de treino funcional. Esse tal de treino funcional, eu aprendi coisas muito legais. E eu perguntei para esse professor que estava ensinando o curso, como é que eu faço para aprender isso na fonte? Ele falou, lá nos Estados Unidos tem um treinador que é conveniado à Universidade de Boston, que tem o seu próprio instituto e que ele aceita pessoas do mundo inteiro como profissionais fitness igual a você, através de um programa de estágio. E você pode tentar. Falei, que legal, eu quero conhecer mais. Esse meu amigo tinha participado desse programa, ele morou nos Estados Unidos um período, e eu resolvi tentar minha sorte. Peguei, contratei um professor de inglês, gravei um DVD. Olha lá, muitos de vocês talvez nem sabem o que é um DVD, né? Você falava numa câmera, não existiam os telefones tecnológicos como de hoje, essa câmera fazia um arquivo, você baixava esse arquivo para o computador, gravava num CD, que na verdade era um DVD, e aí eu enviava isso aí lá para esse local. E eu enviei. E por incrível que pareça, eu fui contratado. Eles me convidaram para participar desse programa de internship, um programa de estágio na cidade de Woburn, Massachusetts, Boston. E eu falei, caraca, eu não sei falar inglês, e agora? O que eu faço? Eu fui mais cedo. Então, 4 meses antes, eu parei com o meu negócio de personal trainer no Brasil, eu passei para outros professores, fui para lá antes, comecei a estudar inglês, até então eu sabia falar só o que estava no DVD. Eu contratei um professor, ele me ensinou, falei, me ensina a falar isso aqui em inglês. Eu fiz um texto me apresentando, falando da minha carreira, eu fiquei ótimo naquilo. Mas se você me perguntasse que hora que era, talvez eu não soubesse responder naquele momento. Então, eu fui mais cedo, eu aprendi inglês, foi muito bom. Comecei a estudar nesse instituto, então eram aulas de inglês de manhã, aulas no instituto de tarde, aulas com atletas profissionais de noite. Durante quase um ano eu vivi essa jornada e foi muito especial. E como eu comentei já num outro vídeo, numa outra jornada, eu tive a oportunidade, fui agraciado de meu currículo chegar numa empresa chamada Equinox. É a maior rede de academias de luxo dos Estados Unidos e lá me convidaram para trabalhar. Mas já não era mais em Boston, era em Miami, na Flórida, na cidade de Coral Gables. E lá eu fui muito feliz, porque eu tive a oportunidade de aprender como organizar, planejar e executar como em nenhum outro lugar da minha vida. O americano ele é muito bom nisso. Neste momento, eu já era muito bom tecnicamente, mas sobre negócios foi a melhor escola que eu tive, foi a Equinox. E em 2013, eu assumi um compromisso. Eu já sabia falar inglês, eu já sabia dar aula de personal, eu já conhecia a cultura, falei, eu vou ser o número 1 nessa empresa. E eu trabalhei muito forte. E durante os 12 meses do ano, entre 1.800 treinadores, em mais de 90 unidades, eu terminei como número 1 da rede. Maior número de aula, com pesquisa de satisfação altíssima e com um grande faturamento. Foi muito legal, foi muito bacana. Mas eu estava de novo vivendo uma jornada de muitas horas de trabalho, pouca qualidade de vida, e eu percebi que eu tinha que mudar. É o que eu vou falar com você no final do vídeo, hein? Algo muito especial. E depois dessa jornada aí, eu fui empreender. Eu peguei todo esse dinheiro que eu ganhei, juntamente com um sócio nos Estados Unidos, abrimos um negócio de treino funcional, foi uma coisa muito legal. No ano de 2014 até 2016, quase 2017, antes de eu voltar para o Brasil. Só que nesse momento aí, foi muito difícil. Eu não tinha ninguém me ensinando, eu não tinha uma organização por trás de mim, eu não tinha uma grande marca. Foi um negócio do zero. E uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi começar um negócio do zero, em outra cultura, em outro país, em outra civilização. E cheguei até o ponto de equilíbrio depois de 18 meses. Percebi que naquele negócio eu não ia ter o que eu gostaria de ter, que eu vou contar para você no final, já falei, não sai daí. Eu resolvi sair dessa sociedade e virar consultor de negócios na América Latina. Então eu comecei essa consultoria ajudando donos de academia no norte do Canadá, em todos os Estados Unidos, América Central, Caribe e eventualmente América do Sul. Em 18 meses eu conheci 1.000 locais. É isso mesmo, 1.000 locais físicos. Olha que coisa, eu falei com 1.000 empresários de 3 idiomas diferentes,
de culturas completamente distintas e foi uma experiência muito rica, porque eu pude ajudá-los a conquistar clientes, a ter processos, a gerenciar durante um período de 6 semanas aquele grupo de pessoas e eventualmente a fechar negócios. Eu ganhava por isso, mas essa experiência ela foi especial, ela foi muito boa, ela houve uma troca enorme, eu aprendi muito com essas pessoas todas, mas ela não era rentável. E nessas visitas de 18 meses, 3 vezes no Brasil, eu percebi que aqui tinha um mar azul. Aqui tinha oportunidades. Muito estúdio, muita academia, poucas profissionais, principalmente na área dos estúdios, e todas muito informal. Eu falei, nossa, imagina um negócio aqui formatado, de baixo custo, que atenda as pessoas de maneira individualizada, a um preço acessível e que ofereça diferenciais competitivos. Foi aí que nasceu o projeto Cross Experience em 2018, no dia 12 de outubro, com 10 unidades vendidas. E em janeiro ele começou a escalonar. Dentro de um ano ele já estava com mais de 120 unidades abertas, no segundo ano chegou a 250, no terceiro ano mais de 300 unidades e foi a coisa mais especial que eu me envolvi na minha vida até aquele momento. Lembra que eu falei para você que eu ia contar algo muito especial que me incomodou muito? Nenhum dos negócios antes desse eu tinha escala. Nenhum dos negócios antes desse eu tinha recorrência. Nenhum negócio antes desse eu tinha margem. E a partir daí, empreendendo do jeito certo, isso demorou 3 anos para descobrir, tá? Isso do jeito certo não foi rápido. Eu tive a chance de perceber que essa dor não era só minha. Muita gente precisava de ajuda. Muita gente precisava de processo, de protocolo, de sistemas, de organização, de gestão, de cultura, de liderança. E é disso que nós vamos falar muito nesse canal. E isso foi uma contribuição enorme que a Cross Experience aí deixou na minha vida, que forjou a minha vida, na verdade. Porque as boas práticas, elas servem, sabe aonde? Elas servem na academia, elas servem na empresa de serviço, seja ali qual for, ela serve na indústria, ela serve numa agência de marketing, ela serve em qualquer tipo de negócio que você pode imaginar, talvez num escritório de advocacia, um escritório de arquitetura, uma empresa de engenharia. Você gerencia pessoas? Você precisa de cultura. Você gerencia processos? Você precisa de gestão. Você gerencia um grupo grande de pessoas com atividades variadas? Você precisa de liderança. Então, a Cross Experience, ela foi a maior das escolas para mim e sempre continuará sendo, porque ela não só forma pessoas para trabalhar nela, como ela gera grande impacto social por onde ela passa. E está na hora da gente compartilhar muito conhecimento, da gente compartilhar muitas coisas, da gente ajudar você, empresário, que quer mudar de nível, tem muita vontade de fazer a coisa certa, de prosperar, de não ser o colaborador mais bem pago da sua empresa, mas não sabe nem por onde começar. Então, se você gostou dessa história aí, se você gostou desses insights de cada um desses negócios, como ele me forjou, como ele me ajudou, como ele me moldou a ser a pessoa que eu sou hoje, continua conectado nesse canal. Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir. Caso você não siga, manda para aquele seu amigo, um empresário que está batendo cabeça, tendo dificuldade aí, porque toda semana eu vou ter um conteúdo para você, eu vou trazer alguma coisa muito especial para você, além das centenas e milhares de conteúdos pequenos que você vai poder consumir para que ajude o seu negócio a mudar de nível. Tamo junto e até a próxima aula.